Basicamente, na aula de hoje, portanto, a gente vai estudar as duas principais maneiras pelas quais os governos se estruturam, se formam e se renovam de tempos em tempos. A gente vai opor, portanto, a categoria da monarquia à categoria da república. E aí, retomando o recorte histórico que a gente está trabalhando em Teoria Geral do Estado, que é justamente os processos de formação dos estados modernos absolutistas, a gente tem que anotar que esses estados modernos absolutistas se constituíam sob a forma monárquica. O que a gente deve entender como monarquia enquanto forma de governo, né? Primeiro, a investidura e a sucessão na função de chefe do governo se dá por laços de hereditariedade, laços de parentesco, laços de consanguinidade. Não vai haver, diferentemente de como existe na República, uma consulta à população, nem mesmo uma parte da população, para investir o chefe do governo nesse cargo. A atribuição do cargo e a sucessão nesses cargos são feitas pelos laços de hereditariedade, pela procedência genética e as relações familiares que, enfim, os nobres possuíam. Então, e percebam, aqui não é só a função de rei. Todas as principais funções governamentais que têm a ver com os títulos de nobreza se transmitem dessa forma. Então, né, nos regimes de ducado ou os barões, enfim, os títulos monárquicos variam de país para país, mas esses títulos também são transmitidos tendo em vista esses laços de consanguinidade e também as formações de relações familiares por meio do casamento. Então, dessas duas formas, todas elas têm a ver com a entidade familiar, é que há a investidura ou a transmissão das principais funções governamentais. E a segunda grande característica da monarquia como forma de governo é que essas principais funções governamentais não se sujeitam a limites temporais prévios. O rei é rei até morrer, abdicar ou ser deposto. O cargo real, assim como os títulos monárquicos de maneira geral e as funções governamentais no sistema monárquico que derivam, né, desses títulos de nobreza são perenes, não se sujeitam a limitações temporais, são vitalícios. Então, de modo resumido, galera, as duas principais características da monarquia enquanto forma de governo, como lógica de estruturação e de sucessão governamental, são a hereditariedade de um lado e a vitaliciedade do outro. Os governantes são definidos a partir dos seus laços familiares e eles são investidos em posições, em títulos de nobrezas e nas funções governamentais que elas correspondem de modo vitalício, até o fim de sua vida, ou os atos excepcionais de abdicação e deposição. A abdicação, eu acredito que vocês saibam, é o equivalente na monarquia, no sistema monárquico, à renúncia, né? Que um presidente ou um detentor de um mandato eletivo faz no sistema republicano. O rei abdica do trono, o presidente renuncia ao seu mandato, outorgado pela população. Então, enfim, esses são os duas principais características da monarquia quanto forma de governo. Hereditariedade de um lado e vitaliciedade do outro. Além disso, a gente pode anotar que na monarquia não existe, pelo menos não estruturalmente, a necessidade de o rei e os demais governantes exercerem os seus poderes, as suas competências em prol do bem comum. É bem verdade que houve historicamente monarcas
que ficaram notabilizados por exercerem governos bons, governos que pensavam no bem-estar da população em geral. E aí pode até confundir, porque na ciência política clássica, dentro de governos monárquicos, né, esses governantes que agiam de modo sistemático, tendo em vista o bem comum do povo, eram chamados de governos ou governantes republicanos, ainda que a forma de governo fosse a monarquia, justamente porque as suas ações visavam ao interesse público. Elas tinham como horizonte a satisfação dos interesses do povo de modo geral. No entanto, esses são exemplos históricos circunstanciais, específicos. Não há incentivos estruturais para que assim o seja de modo sistemático. Não há mecanismos institucionais para levar os governantes a atenderem às necessidades da coletividade, nem para corrigir o rumo ou destituir esses governantes se eles não o fizerem. Então, é óbvio que até mesmo para proteger a sua própria permanência, os governantes, mesmo num sistema monárquico, têm que se preocupar com o abastecimento alimentar da população, com o progresso econômico, mas muitas vezes essas ações e essas metas são atingidas tendo em vista um alto interesse do monarca, né? Na prosperidade do seu reino e não da população em geral. Enfim, a República, e a gente vai discutir ela nessa aula, tanto como forma de governo como princípio constitucional, ela surge em oposição a essa lógica. É claro que a gente pode falar de experiências republicanas até mesmo em Roma, né, que teve um período imperial e um período republicano. Tem um ideal republicano desde a Grécia Antiga, da democracia ateniense, tanto que a palavra se constitui né, dessa forma. Res, como vocês já devem ter estudado em teoria geral do direito, talvez mesmo em direito civil, significa coisa, e pública é que pertence a todos. Então, res pública é a res do povo, né? A coisa que pertence a todo mundo. Então, e como eu já destaquei para vocês, havia um ideal republicano dentro da filosofia e dentro das correntes políticas já no período dos estados modernos. E isso se acentuou, né, se solidificou com as revoluções iluministas e acabou que a República passou a designar também uma forma de governo, uma forma de estruturar e de atribuir as principais funções governamentais, bem como de transmiti-las de tempos em tempos. Então, qual é a principal característica da República como forma de governo? É a eletividade. A eletividade significa que as principais funções governamentais serão distribuídas mediante eleições, procedimentos de consulta à população direta. Então, o chefe do governo, os membros do parlamento são eleitos diretamente pela população. Isso já era assim nas primeiras repúblicas. No entanto, as repúblicas atuais, além de gravitarem ao redor da ideia de eletividade, gravitam também ao redor da ideia de sufrágio universal. Não basta haver eleições. Essas eleições precisam ser amplas, precisam incluir a população de modo geral, de modo que todos os indivíduos nacionais daquele Estado que estejam no gozo dos seus direitos políticos devem poder participar das eleições. Nos sistemas que o voto é facultativo, ou devem obrigatoriamente participar das eleições nos sistemas como o nosso, em que o voto é obrigatório. Né? Porque essa ideia do voto universal, do sufrágio universal, é tão importante e representou uma conquista, uma densificação, um aprofundamento do ideal republicano. Porque as primeiras repúblicas conviveram, de um lado, com o voto censitário, ou seja, com a exclusão de amplos contingentes populacionais
a partir de critérios de renda ou de critérios sociais. Nós, na nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, que chegou a ser conhecida como a Constituição da Mandioca, adotávamos um sistema em que os direitos políticos ativos, o direito de votar, e os direitos políticos passivos, o direito de ser votado, eram distribuídos conforme se possuísse ou não um número mínimo de acres para a plantação, né, que eram medidos com a possibilidade de plantar mandioca, né? Era uma medida específica que existia no Império, mas basicamente significa com a posse de porções de terra pré-determinada. Ou seja, só poderia participar do processo político, tanto como eleitor, e com uma exigência ainda maior como candidato, quem comprovasse possuir um número mínimo de uma extensão mínima de terra, uma extensão mínima de uma propriedade imobiliária. É claro que isso excluía, assim, 98%, 99% da população brasileira do processo eleitoral, que já na época do Império existia somente para os parlamentos e para as províncias e para os parlamentos das províncias. Bom, isso existiu também nas primeiras repúblicas mundo afora. Em algumas delas, né, existia essa questão do voto censitário. Mais do que isso, a gente também conviveu por muito tempo com a exclusão dos analfabetos do processo eleitoral, o que, durante o século XIX, e mesmo durante boa parte do século XX, representavam frações muito expressivas da população brasileira. Na nossa primeira Constituição republicana, em que os analfabetos eram excluídos do processo eleitoral, embora já não mais existissem restrições censitárias, restrições de renda, cerca de apenas 2% da população participavam do processo eleitoral. E, por fim, também a exclusão dos direitos políticos femininos. No Brasil, o voto feminino é uma conquista do Código Eleitoral na época do governo provisório de Getúlio Vargas. Em 1932, a gente tem uma grande reforma eleitoral que, pela primeira vez, possibilita que as mulheres participem das eleições. Isso numa época em que apenas 15 países no mundo permitiam que as mulheres votassem ou fossem votadas. Então, na verdade, percebam, a República surge como forma de governo, pelo menos a República moderna, no século XIX, mas ela é densificada. Era uma república que não era tão de todos, era uma coisa pública, mas peronomútil. É uma coisa pública de alguns. E ela foi se aprofundando, se densificando, e hoje a eletividade é associada à ideia de sufrágio universal. Então, não basta que os agentes públicos sejam eleitos, eles precisam ser eleitos por todos. É claro que as legislações eleitorais de cada país fazem restrições ao gozo dos direitos políticos. Então, por exemplo, a nossa legislação tem como a de todos os países, né, tem restrições etárias. Vocês estudaram isso em Direito Constitucional 2, quando falarem de direitos políticos. Mas, né, vocês sabem que o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18. Mas, além dessas restrições etárias para você poder votar, para você poder ser votado em determinados cargos, há outras restrições etárias maiores, né? Para você poder se candidatar a vereador, você precisa ter no mínimo 18 anos. A prefeito ou deputado, tanto estadual quanto federal, você precisa ter no mínimo 21. Para você poder se candidatar a governador, no mínimo 30. E os cargos mais importantes, 35 anos. Senado e presidente da República, assim como o ministro dos Tribunais Superiores, que não é um cargo eletivo, né, mas também tem essa restrição etária. Mas, para além das restrições de idade, também se admitem outras, né? A nacionalidade é a mais óbvia,
Em alguns casos, brasileiros natos e naturalizados podem votar, mas apenas brasileiros natos podem ser votados para alguns cargos, como o cargo de presidente da República e vice-presidente da República, por exemplo. Além disso, por exemplo, quem é condenado por improbidade administrativa ou condenado criminalmente fica com seus direitos políticos suspensos enquanto durar o efeito dessa condenação, né? Essa foi até uma questão que foi aprofundada pela lei da ficha limpa, que faz com que não se precise esperar o trânsito e julgado do processo condenatório para que esse impedimento de participação das eleições passe a valer, né? Basta que haja uma condenação em segundo grau por um tribunal, ou seja, uma sentença condenatória confirmada por um grupo de desembargadores, de juízes de segundo grau, para que um candidato seja excluído do processo eleitoral se ele tiver, né, já uma confirmação da sua condenação criminal ou por improbidade administrativa por um grupo de desembargadores. Bom, mas essas são restrições que vocês vão detalhar mais à frente. A primeira ideia central aqui da República como forma de governo, ou seja, como método de formação de um governo, de atribuição das funções governamentais, é a ideia da eletividade, que é aprofundada, complementada pela ideia de sufrágio universal. Eletividade mediante eleições amplas, que incluam a população de um modo geral. Mas além dessa eletividade, além das eleições, além de haver eleições, as eleições precisam ser periódicas. Então, o outro grande princípio da República, outra grande característica da República como forma de governo, é a periodicidade ou a transitoriedade. Ou seja, além das principais funções governamentais serem distribuídas mediante eleições e dessas eleições serem amplas, participando-se, né, por sufrágio universal, é preciso que essas eleições ocorram periodicamente e com um intervalo de tempo pequeno, porque se a República objetiva um governo em nome e em benefício do povo, é preciso que o povo seja consultado com uma frequência relativamente alta para que possa exercer a accountability, a responsividade em relação aos seus governantes. Para que, primeiro, os governantes temam sofrer, né, as consequências por ações indevidas ou inaptas ou por um governo deficiente, e para que o próprio povo tenha o poder de corrigir os rumos de um governo que, embora tenha sido eleito por ele, se mostre deficiente, se mostre incapaz de conduzir a agenda que foi vitoriosa nas eleições ou que faça diferente do que foi prometido durante o processo eleitoral e possa mesmo substituir esses mesmos governantes, as pessoas que foram eleitas no processo eleitoral anterior. Então, a ideia de periodicidade completa a engenharia de formação de governos republicanos. O governo se forma por meio de eleições, hoje em dia de eleições universais, de eleições que incluem a população de modo geral, e essas eleições ocorrem de tempos em tempos para permitir uma correção de rumos, a responsabilização política dos governantes anteriores, enfim. Por isso que os agentes públicos eleitos na República, ao contrário da lógica monárquica, são investidos em mandatos temporalmente pré-fixados. Ninguém sai das urnas como um presidente vitalício. Ninguém sai das urnas como um deputado ou um senador para a vida toda. Eles adquirem o direito de exercer um mandato público temporalmente delimitado. Então, basicamente,
aqui a gente tem desenhada essas duas categorias de formação de governo. A forma de governo monárquica, que se assenta nas ideias de hereditariedade e vitaliciedade. Os governantes são definidos pelos seus laços familiares, os seus laços de consanguinidade, e são investidos tanto nos títulos de nobreza quanto naquelas funções governamentais que correspondem aos títulos para a vida toda. E, diferentemente disso, a lógica é completamente oposta na República, nas formas de governo republicana. Os principais agentes governamentais são eleitos, a ideia de eletividade, são eleitos por todos, a ideia de sufrágio universal, e são eleitos para o exercício de um mandato temporalmente pré-definido, mediante eleições periódicas, a ideia de periodicidade ou transitoriedade. Então, basicamente, são essas as características funcionais da monarquia e da república enquanto formas de governo. Mas, além de ser a forma de governo definida pela nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, então agora a gente já consegue entender um pouco melhor, pelo próprio título, o nome que o nosso país, o nosso Estado detém, né, já traz, primeiro, a ideia de república, que é a forma do nosso governo, e, em segundo lugar, a forma do nosso Estado, República Federativa do Brasil. A república é também um princípio constitucional. Um princípio constitucional do qual se extraem diversos corolários, diversas consequências jurídicas relevantes. Vocês já trabalharam um pouco a ideia, provavelmente em teoria geral do direito, dos dois tipos de normas, das duas espécies normativas que existem nos ordenamentos jurídicos contemporâneos. As regras e os princípios, né? As regras são aquelas normas de alta densidade semântica, ou seja, que não comportam muitas dúvidas e que se estruturam como um sistema de previsão, né, abstrata de uma situação e de combinação de uma consequência. De modo que, sempre que o intérprete vê uma situação de fato concreta, algo que está acontecendo diante dos seus olhos, que se encaixe lá na hipótese descrita pela norma, ele aplica a consequência prevista também pela própria norma. É basicamente a ideia de uma norma que preveja não pode, na via tal, andar acima de 60 km por hora. Ou, num exemplo mais simples, não se pode conduzir veículos automotores sem cinto de segurança. E quem o fizer será multado com 5 pontos na carteira e uma multa de R$300. A forma de aplicação de uma regra é sempre uma forma de tudo ou nada. É uma forma que não deixa muita dúvida ao intérprete, nem do que fazer quando essa regra é violada, porque a própria consequência da violação já está descrita na norma, na regra. Então, é muito fácil. Basta, toda vez que um agente público de trânsito flagrar, perceber que alguém está conduzindo ou mesmo, enfim, permanecendo num veículo, num carro, num veículo automotor, sem o uso do cinto de segurança, ele deve aplicar a multa e a pontuação na carteira de motorista prevista pela própria norma. Os princípios obedecem uma lógica distinta. Os princípios são normas jurídicas de baixa densidade semântica que devem ser atingidos e satisfeitos em graus, né? Quando a gente fala, por exemplo, de princípio da igualdade, ele traça uma meta para o Estado brasileiro e para a própria sociedade brasileira. Mas não é possível, primeiro, extrair todas as consequências desse princípio de uma vez só, nem interpretá-lo de modo tão dualista como acontece com as regras.
E o que aconteceu com o direito constitucional contemporâneo foi que os princípios que, na verdade, trouxeram para o ordenamento jurídico alguns valores morais em formas de normas jurídicas, passaram por ocupar o centro de gravidade dos sistemas jurídicos constitucionais. O principal desses princípios, para cometer aqui quase que uma cacofonia, é o da dignidade da pessoa humana. Vocês vão estudar em Direito Constitucional 2 de modo mais aprofundado. O que eu quero destacar aqui para vocês, só para poder explicar um pouco melhor o princípio republicano, é que os princípios traduzem ideais a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade, mas também comportam consequências jurídicas imediatas. Enfim, então, se a gente pudesse ter um esquema aqui e uma caneta e eu fosse rabiscar a minha própria parede, nós teríamos um núcleo dos princípios já incidindo diretamente no plano dos fatos, e a gente teria uma esfera mais alargada ao redor desse núcleo, que precisaria ser complementada por leis, por políticas públicas, para densificar e aumentar a efetividade, a potência desses princípios. Mais ou menos como o próprio processo que eu relatei para vocês de aprofundamento do ideal republicano de eletividade pela ideia posterior de sufrágio universal. Essa questão da extração de regras do núcleo dos princípios vai ficar mais clara quando, mais para frente, a gente comentar o exemplo, o caso do nepotismo no Poder Judiciário. Mas vamos aqui comentar cada um dos desdobramentos que o princípio republicano possui. O primeiro desdobramento que o princípio republicano vai possuir está ligado com a ideia ou com o princípio da publicidade. A gente tem na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, no caput, que como vocês viram na aula passada, é aquela primeira parte de todo o artigo, é como se fosse o cabeçalho, o parágrafo inicial dos artigos, a enumeração de 5 princípios que regem a administração pública. Os professores de cursinho costumam falar num acrônimo, o LIMP, que é legalidade, impessoalidade, publicidade, LIMP, né? Moralidade, publicidade e eficiência. Então, a publicidade está lá nesse rol do artigo 37, do caput do artigo 37, então quem quiser, numa prova, enfim, na vida, lembrar dos princípios da administração pública, já anotem mentalmente que é o artigo 37 da Constituição, porque é um artigo muito importante. Dele se desdobram vários parágrafos e incisos com as principais normas que regem o poder executivo, a administração pública. Mas a ideia de publicidade é basicamente... Pode falar? Você pode repetir as palavras para mim, fazendo favor? LIMP é o princípio da legalidade, depois impessoalidade, depois moralidade, e aí publicidade e, por último, eficiência. LIMP, como se fosse o verbo limpar no imperativo. Bom, a ideia de publicidade, como o próprio nome permite inferir, é a ideia de que os atos da administração pública, os atos públicos, sejam conhecíveis e acessíveis ao público, em geral. Bom, se o Estado existe numa república para agir em nome e em benefício do povo, é óbvio que as pessoas, em geral, devem, como regra, ter acesso, ter conhecimento de todas as atuações públicas. Esse princípio da publicidade foi densificado, como eu estava falando nessa lógica, como um dos princípios, pela promulgação da Lei de Acesso à Informação, que estabelece uma série de diretrizes pelas quais o Estado deve procurar conferir publicidade aos seus próprios atos.
estabelece primeiro um dever de publicidade ativa, né? Não deve ser o cidadão, o administrado, o particular, as empresas que devem ter o ônus de ficar buscando a todo tempo o conhecimento dos atos públicos. Não. O Estado deve ser proativo, deve agir para conferir espontaneamente publicidade aos seus atos. Além disso, o Estado não deve conferir publicidade aos atos pertinentes ao interesse público de uma maneira indecifrável, de uma maneira impalatável, de uma maneira que não possa ser facilmente compreendida pela maioria da população. Então, além de buscar levar ao conhecimento do povo os atos públicos de modo em geral, o Estado deve buscar traduzir e expor esses atos públicos de uma maneira que possa ser facilmente entendida pela maioria da população. Além disso, é óbvio, né, nem tudo pode ser público, porque há questões de segurança nacional, de soberania e mesmo questões comerciais estratégicas, sobretudo das empresas estatais, que não podem ser publicizadas ou que não podem, melhor dizendo, ser publicitadas imediatamente, né? Um exemplo são os processos que tramitam em segredo de justiça, né? Se os atos devem ser públicos de maneira em geral, os processos judiciais, por também serem espécies de atos públicos, de atos do Estado, também devem seguir essa mesma lógica, como regra geral, serem públicos. Mas, obviamente, se você está discutindo questões familiares, da guarda de um menor, se você está discutindo questões comerciais sensíveis, cuja exposição pode prejudicar o interesse das empresas litigantes, expô-la concorrencialmente às empresas que com elas competem, isso justifica uma exceção à regra da publicidade. Só que, primeiro, a Lei de Acesso à Informação esclarece que o sigilo deve ser sempre excepcional e sempre justificado à luz do interesse público, e essas justificativas devem ser públicas, deve-se dar transparência às justificativas que fundamentam o sigilo, excepcionalmente. Bom, então, o primeiro desdobramento, a primeira consequência do princípio republicano vai estar na ideia de publicidade. Para além da ideia de publicidade, há também a ideia de participação popular. Ora, a gente viu que, como forma de governo, a república se fundamenta na ideia de eletividade. Mas a participação do povo nos processos de deliberação pública não pode estar restrita às eleições de 4 em 4 anos, né? Ou se você considerar o intervalo existente entre as eleições gerais e as eleições municipais, de 2 em 2 anos. Não. Os cidadãos também devem ter meios diretos de intervir nos processos de deliberação que dizem respeito aos interesses públicos. E a nossa Constituição elenca algum deles. A nossa Constituição prevê, por exemplo, a iniciativa popular para projetos de lei, estabelecendo, né, que os cidadãos podem se reunir e, atingindo um número mínimo de subscritores, de pessoas que assinem embaixo de determinada proposição legislativa, apresentá-la ao Congresso Nacional, que passará a discutir e mais tarde a votar aquele projeto legislativo. Além disso, há também os instrumentos do plebiscito e do referendo, que são consultas populares sobre uma determinada matéria. A diferença básica entre esses dois instrumentos é o momento temporal. O plebiscito é uma consulta prévia à população sobre um tema, que deve se posicionar em sentido favorável ou contrário a determinada ideia, e a partir dela, os órgãos legislativos e o próprio Poder Executivo tomam iniciativas para implementar o desejo majoritário manifestado nas urnas. O referendo, contrariamente, é uma
aprovação posterior de uma decisão tomada ou pelo parlamento ou pelo presidente da República. Então, vamos supor, um tema moralmente controverso, o parlamento toma uma decisão de, por exemplo, permitir a interrupção da gravidez, das gestações, em qualquer caso, até o terceiro mês de vida embrionária, até o terceiro mês datado da concepção do feto. Mas, justamente por ser essa uma questão controversa e moralmente complexa, decide que antes dessa lei entrar em vigor, deva-se consultar a população para que ela possa referendar ou não essa deliberação. Então, é mais ou menos nesse momento, a população vai manifestar sua concordância ou não com uma decisão já tomada. E, em geral, se a população discorda, a deliberação passada perde a eficácia. Ou melhor dizendo, não adquire eficácia. Só aqui um parênteses bem rápido, porque muitas vezes a gente celebra ou lamenta, na verdade, a falta, a não tradição brasileira da utilização desses instrumentos, sobretudo do plebiscito e do referendo, né? A gente só teve 2 sob a vigência da Constituição brasileira, um em 1993, que foi justamente para decidir sobre a forma e o sistema de governo. Eu posso até contar essa história na aula que vem, que a gente vai discutir presidencialismo e parlamentarismo, mas basicamente houve uma decisão, a Constituição ia ser escrita para implementar um sistema de governo parlamentarista no Brasil, e de última hora se mudou, mas como acordo de compromisso, já ia ter uma revisão constitucional 5 anos depois, né, em 1993, as forças políticas no parlamento concordaram em submeter a decisão final à população sobre essa ideia do sistema de governo ser ou presidencialista ou parlamentarista. Só que, como já estava na fase final do processo legislativo, já não dava mais para criar uma emenda constitucional daquele tipo. E aí se precisou pegar carona numa emenda que foi proposta lá no início por um único deputado monarquista que existia na Constituinte de 87 e 88, que previa um plebiscito para definir a forma de governo do Brasil entre monarquia e república. Então acabou que houve uma consulta pública, né, uma consulta popular, melhor dizendo, pela via do plebiscito, para que se fosse definida a forma tanto de governo como o sistema de governo. E aí venceu por larguíssima maioria a forma republicana de governo, com quase 90% dos votos, e com uma expressiva maioria também o sistema presidencialista de governo. E o parênteses que eu queria fazer para vocês é o seguinte: há um risco também da má utilização desses instrumentos de participação popular direta como um verniz de legitimidade democrática para governos autoritários. Historicamente, a gente às vezes perde a dimensão e pensa que Hitler foi um ditador que chegou ao poder pela via do golpe, quando na verdade ele foi eleito, e o Partido Nazista Alemão foi eleito em sucessivas eleições no parlamento, e mais tarde o Hitler, quando morre lá o Reich, né, que era uma espécie de presidente alemão, aprova um plebiscito e a população é consultada para ele se unificar na figura de Führer, lá da Alemanha nazista. Esse plebiscito é aprovado por 81% dos eleitores da Alemanha em 1933. Ou seja, houve, nesse processo de concentração de poderes, né, porque o Führer era o líder supremo do povo e do Estado alemão, houve um assentimento de uma maioria expressiva da população à ascensão do Hitler nessa figura que ele mesmo criou. Assim como, e não comparando os dois regimes, embora achem que os dois são horríveis, no modelo da Venezuela também
frequentemente se utilizou do instrumento de plebiscito para permitir reeleições sucessivas, 5, 7 mandatos, e para algumas manobras que fragilizavam o processo eleitoral, e a alternância de poder que a gente vai ver são também características e corolários do princípio republicano. Mas, enfim, o que eu quero destacar para vocês é que instrumentos de participação popular direta podem representar a intensificação democrática e uma aproximação do povo ao exercício do governo, né, das deliberações públicas mais diretamente, mas nem sempre isso é bom. O nosso sistema é representativo não é à toa, é justamente porque a lógica do constitucionalismo, por detrás dela, há sim um temor das maiorias populares transitórias, sem os filtros institucionais de racionalidade e moderação que as instituições, né, o parlamento, a presidência da República, o Supremo vão impondo. Então, em vários momentos, se coubesse à população diretamente decidir, provavelmente a gente teria pena de morte e outras medidas esdrúxulas e que acabariam prejudicando a própria população, embora elas com essas medidas eventualmente, circunstancialmente, aquecessem. Mas além desses instrumentos de participação popular constitucional, a gente tem outros instrumentos que também mostram que a participação popular que deriva da ideia republicana não se restringe ao legislativo. A administração pública, as agências reguladoras, quando vai editar uma norma, hoje submete os projetos a audiências e consultas públicas, né? A diferença entre eles é basicamente a forma de participação dos interessados. Nas audiências, né, como o nome próprio já diz, as pessoas, os experts, os representantes da indústria e dos consumidores, os representantes de movimentos sociais, se inscrevem para expor oralmente as suas opiniões ou notas técnicas sobre determinado projeto, sobre determinada pauta de deliberação. E nas consultas públicas é essa manifestação por escrito. No âmbito da administração pública, sobretudo, isso foi aprofundado durante os governos petistas, existiam os conselhos setoriais. Então, as pastas, sobretudo os ministérios sociais, educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente, assistência social, reuniam conselhos, né, grupos de representantes da sociedade civil que coparticipavam das ações governamentais. Em geral, esses conselhos eram consultivos apenas, mas, em alguns casos, exerciam um papel relevante, tanto de propor políticas públicas, como de, eventualmente, apontar críticas, deficiências. Isso ia permitindo que o governo tivesse canais pelos quais fosse permeável a sociedade civil e a especialistas de diferentes áreas. Um governo mais aberto, né, que, enfim, representantes da sociedade pudessem ter assento ali para, pelo menos, discutir as políticas públicas e as ações governamentais de modo geral. E esses mecanismos de participação popular chegaram mesmo ao Poder Judiciário. Mais recentemente, a partir da década de 90, mas sobretudo a partir da última década, o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal têm liderado esse movimento, têm investido tanto em audiências públicas, que já existiam no âmbito da administração pública e do parlamento, mas também na figura do amicus curiae. Essa figura do amicus curiae, que é uma expressão latina para amigo da corte, é um meio pelo qual um terceiro que não participa do processo, que não é parte de um processo judicial, pode expor as suas ideias, as suas opiniões
jurídicas ou mesmo questões de fato sobre as consequências de um possível julgado e, com isso, influenciar a deliberação da corte. Então, nesses processos mais polêmicos ou mais importantes, mais emblemáticos do Supremo Tribunal Federal, tem havido uma habilitação considerável de entidades, de organizações não governamentais, de movimentos sociais, de, enfim, organismos acadêmicos que vão ao Supremo Tribunal Federal e se manifestam tanto nos autos, em petições de amicus curiae, como na tribuna do Supremo, sobre esses temas. O Supremo tem julgamentos nos últimos anos que, por exemplo, na DPF 132 se reconheceu a possibilidade de união estável entre casais do mesmo sexo. Há em recurso extraordinário com repercussão geral, né, um tipo de processo lá no Supremo, sendo discutido tanto a questão da descriminalização das drogas, a inconstitucionalidade dos crimes da lei de drogas, quanto a questão da interrupção da gestação. Então, nesses processos mais sensíveis, mais emblemáticos, frequentemente ocorre a habilitação como amigos da corte de diversos, enfim, grupos da sociedade para trazer a sua visão ao Supremo Tribunal Federal. Isso também expressa um ideal republicano. Percebam, a participação da população deve se dar perante todos os poderes, perante todas as instâncias de poder, porque, afinal de contas, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. É um dos artigos da Constituição. Professor. Pode falar? Desculpa, não, pode falar. Não, pode fazer. Pode fazer, Anne. Então Os tá dois bom. podem fazer, vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta. E o júri popular? Como que ele funciona? O júri popular, no nosso sistema, ele só existe para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Crime doloso é aquele crime proposital, né, que o agente tinha a intenção de atingir o resultado que acabou sendo concretizado. E contra a vida é um crime, né, que atenta contra o bem maior, contra a vida de alguém. Então, homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, enfim, lesão corporal seguida de morte quando é pétrea dolosa, enfim, mas isso são categorias do direito penal. Mas na verdade, o Tribunal do Júri funciona como uma delegação dessa função jurisdicional, né, de condenação em matéria criminal a representantes da sociedade, a pessoas que são indicadas para exercer a função jurisdicional. E aí eles só definem se a pessoa é culpada ou não e fazem também uma decisão sobre as possíveis qualificadoras, né? Sobre questões mais de fato. E aí a dosimetria da pena é calculada pelo juiz que preside o Tribunal do Júri. Dosimetria da pena é quantos anos, basicamente, a pessoa vai ficar presa. Isso é no nosso sistema. Em outros sistemas, em geral nos países de common law, a maior parte dos processos judiciais vão a júri popular. Processos cíveis, processos comerciais, processos de indenização, enfim, ações coletivas, todas elas são apreciadas, de modo geral, por um grupo de populares, que vai fazer, às vezes, de juízes, né? E aí sim, me parece que há um ideal republicano na função judicial mais presente, que eu nem concordo que seja bom, mas há uma maior delegação e participação popular, inclusive na função decisória jurisdicional. Beleza? Mas essas Aí vocês... pessoas, elas, tipo, têm uma mínima formação, tipo, sobre as leis, essas coisas? Nenhuma. São pessoas aleatórias. Inclusive, quem quiser exercer, eu não recomendo, porque é muita responsabilidade, essa função de ser jurado. No entanto, é uma experiência legal. Pode exercer e vai ter que assistir tanto a apresentação, né, do Ministério Público, que exerce a função de órgão acusatório, às vezes acompanhado por um advogado, né, da vítima, né, que exerce a função de assistência da acusação, e do outro lado, o defensor público ou advogado de defesa,
no tribunal do júri é o que mais nos aproxima daqueles filmes americanos de tribunal, porque é aquele teatrinho todo, é um tribunal da oralidade, as exposições iniciais e finais costumam ser realmente uma coisa meio teatral, a pessoa com a toga e vai girando, e é uma coisa meio emocionante. Porque de modo geral, os processos no Brasil e nos países da tradição de civil law, né, na tradição romano-germânica, são processos mais escritos. O juiz toma sua decisão no seu gabinete, escreve ela, né, assim como o advogado do autor escreve a petição inicial e o advogado do réu a contestação na sua própria casa ou no seu próprio escritório, e hoje em dia pela internet manda os autos eletrônicos e tem um diálogo muito mais escrito. Enfim, é isso mais ou menos a instituição do Tribunal de Júri. Você tem mais alguma dúvida? Oi, professor. Eu ia perguntar sobre o amicus curiae. Em que medida você acha que ele é esvaziado pelo STF, pela estrutura da corte mesmo? Quando a gente tem uma corte que não precisa ser deliberativa, os ministros não se comunicam entre si e não se comunicam com o povo. Eles não têm necessidade de fundamentar as suas decisões, a sua discordância em relação aos argumentos ventilados pelo amicus curiae. Se você acha que há uma necessidade de regulamentação constitucional ou mesmo administrativa. Luan, a sua pergunta é muito boa. E sim, assim, quando começou a se popularizar essa ideia de amicus curiae, sobretudo também das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, muitos pesquisadores, muitos professores jogaram confete e comemoraram esses institutos até como uma forma de diminuir, de atenuar a dificuldade contra-majoritária do judiciário, como se o amicus e as audiências realizadas no âmbito do Poder Judiciário pudessem aumentar a legitimidade democrática do órgão por meio do diálogo com a sociedade. Só que agora, depois de algum tempo da prática desses institutos, já há um número considerável de pesquisas empíricas sobre a utilização do amicus e das audiências no Supremo, e o relato estatístico que se tem é mais ou menos o que você apontou, que são figuras que têm uma importância mais simbólica do que efetiva no resultado dos processos judiciais. Quando você tem em vista essas audiências, né, por exemplo, teve a audiência pública para se discutir a questão do direito ao esquecimento, que pode, no caso concreto, era alguém que havia sido condenado criminalmente há 40, 50 anos, e aí se faz uma reportagem, ou os mecanismos de busca ficam associando para sempre aquela pessoa, aquele incidente ou aquele evento criminoso. E aí, enfim, né, como não pode existir pena perpétua, se discutia se também no plano civil a imagem de uma pessoa ficar para sempre atrelada a algum fato insidioso, algum fato que lhe provoque um dano moral, um dano à sua reputação, seria possível ou não. Mas teve várias outras dessas audiências. Qual é a prática? Costuma ir só o relator do caso, e essas audiências, a toda evidência, não são, depois o que se discute nela, compartilhadas com o restante dos ministros. Então, no máximo, há uma influência no processo de formação da opinião do próprio relator. Mas, muitas vezes, e se faz isso, geralmente em um caso mais complexo, um caso moralmente dividido, um caso que pode criar muita polêmica, os relatores convocam audiências públicas para conferirem mesmo esse verniz de legitimidade democrática em suas decisões. Falar assim, olha, eu ouvi a sociedade, todo mundo veio aqui, veio falar, olha como eu sou bacana. Então, por isso eu posso tomar essa decisão que, num primeiro momento, à primeira vista, dentro do sistema democrático de separação dos poderes, deveria ser tomada pelo Poder Legislativo. No amicus curiae é a mesma coisa. Os fundamentos que são trazidos nas petições de amicus não costumam ser debatidos pelos ministros da Corte. Então, acaba que fica mais
aquele efeito simbólico de na TV Justiça ter um representante de movimento social e de movimentos sociais de diferente posicionamento, né? E isso acaba, nossa, olha como o judiciário está se abrindo, está sendo democrático, só que na prática, na decisão, efetivamente, a evidência é que os amigos têm influenciado ainda pouco nos processos deliberativos judiciais. Beleza? Bom, gente, então eu falei do corolário republicano da publicidade e também do da participação popular. Além desses, vale mencionar o controle institucional e o controle social. A República, como princípio constitucional, gera a necessidade de um estado de controle. Um estado no qual todas as ações e agentes públicos estejam sujeitos tanto a mecanismos de controle institucionais como mecanismos de controle social. Então, nos controles institucionais, a gente tem os tribunais de contas, a gente tem os próprios agentes públicos exercendo a autotutela, que é o dever, vocês vão estudar em direito administrativo, de velar pela legalidade e legitimidade dos próprios atos, de modo que se você verifica algum erro ou alguma ilegalidade, algum vício num ato que você mesmo executou, você tem o dever de anulá-lo e emitir outro. As próprias instituições de controladoria, né, que fazem o controle interno da administração pública, o Ministério Público, enfim, são exemplos de mecanismos de controle institucional sobre o Estado. Além disso, no que toca ao controle social, a gente tem ONGs como a Transparência Brasil, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ONGs que se dedicam a fiscalizar os agentes públicos, como também temos o controle pelos cidadãos, por exemplo, por meio da ação popular. Qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, é parte legítima para propor uma ação que vise a evitar ou a reparar um dano ao erário, ao patrimônio público, ao patrimônio artístico, histórico ou cultural, ao meio ambiente ou ao patrimônio de entidade da qual o Estado participe. Está lá na Constituição. Então, se você fica sabendo de um ato de corrupção ou de uma ação pública que viola a moralidade administrativa, você não precisa esperar que esses atores institucionais, que o Ministério Público, por exemplo, decida agir. Até porque, em alguns contextos, pode haver comprometimentos éticos no próprio Ministério Público. Aqui no governo do Rio de Janeiro, na época do Cabral, sobretudo, havia um grande acordão, e eu estou falando isso na minha liberdade de cátedra aqui, não quero ser processado judicialmente, que essa aula está sendo gravada, mas entre membros da magistratura e do Ministério Público que impediram que casos de corrupção autoevidentes, explícitos, fossem durante muitos anos investigados, apurados ou coibidos. E os agentes públicos por ele responsabilizados. Enfim, esse problema poderia ter sido corrigido por meio de ações populares. A gente tem pouca tradição também no exercício desses mecanismos de controle social, com repercussão jurídica, né? Todo cidadão, além de poder propor essas ações que possibilitam a anulação do ato lesivo e o próprio ressarcimento ao erário no bojo da própria ação, eles também podem oferecer denúncias, tanto ao Ministério Público, quanto ao Tribunal de Contas, como ao Parlamento, né? Propor um pedido de impeachment, por exemplo. Então, essa ideia de controle institucional e social complementa um pouco a ideia de princípio republicano. Por quê? Porque se o governo se exerce em nome e em benefício do povo, o povo, que lá pelo princípio da publicidade tem conhecimento das ações públicas de modo geral, também deve poder controlar as ações governamentais. No limite, esse controle social também vai se exercer, em última análise, nas urnas. Porque se você acompanha, né,
diariamente as ações dos governantes da sua cidade, do seu estado, do seu país, da União, você vai poder exercer um juízo, né, de renovação ou não daquele governante específico do seu grupo político nas próximas eleições. Mas além desse controle político em última análise, os cidadãos podem também se valer desses mecanismos de participação popular, ação popular, legitimidade por oferecer denúncia, para controlar concretamente alguns atos ilegítimos ou ilícitos do poder público. Essa ideia está plasmada lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Ela traz um artigo que diz que todo cidadão é parte legítima para pedir conta a quem administre, gerencie ou gerencie dinheiros públicos. Ou seja, toda pessoa responsável pela administração de recursos públicos tem o dever de prestar contas e todo cidadão tem o direito de pedi-las. Bom, então a gente falou em publicidade, a gente falou em participação popular, a gente falou em controle e agora a gente vai falar em alternância de poder. Professor? Pode falar. Boa tarde. Então, tipo assim, eu como cidadão, como somente um estudante da FRJ, eu poderia mandar uma carta legislativo, tanto federal, tanto estadual, denunciando o presidente ou o prefeito, o governador, quer dizer, pedindo impeachment? Poderia fazer isso? Sim, o impeachment, esse processo de responsabilização por crime político, qualquer cidadão é parte legítima para oferecer uma denúncia, né? Como é crime, só que crime de responsabilidade, o que você faz é oferecer a denúncia ao presidente do Poder Legislativo competente. No caso do presidente da República, essa denúncia é oferecida ao presidente da Câmara dos Deputados, porque no processo a gente vai ver isso na aula que vem, o processo de impeachment em âmbito federal, ele se desdobra, né, em duas casas. A Câmara faz a admissibilidade e o Senado o julgamento propriamente dito. No âmbito dos governos de Estado, essa denúncia é oferecida ao presidente das Assembleias Legislativas e no âmbito das câmaras de vereadores ao presidente da respectiva Câmara de Vereadores. Tanto assim, no caso agora do Wilson Witzel, né, que na data de ontem a Assembleia decidiu pela admissibilidade do pedido de impeachment por 69 votos a 0. E agora vai ser formada uma comissão responsável por julgar o impeachment, né? Não é que nem no Senado, que já existe esse órgão lá. Enfim, essa denúncia foi feita por dois deputados estaduais do PSDB. No caso do pedido de impeachment, que também foi admitido lá em Santa Catarina, do governador de Santa Catarina, a denúncia foi apresentada por dois defensores públicos. Mas no caso do pedido de impeachment que afastou a presidente Dilma Rousseff, quem ofereceu foram dois advogados, né? A Janaína Pascoal, aquela pessoa com sanidade mental questionável, que se vocês não tiverem assistido, vejam o vídeo lá da República das Cobras, que inexplicavelmente é professora da USP de Direito Penal, e o Miguel Reale Júnior, junto com um terceiro cara que eu me esqueci o nome, o não sei quem bicudo, que era um fundador do PT antigo. Mas, enfim, são pessoas, são cidadãos comuns. Qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, pode apresentar uma denúncia por crime de responsabilidade contra o seu governante e, caso, né, o parlamento competente aceite, essa denúncia pode culminar no afastamento do cargo do governante empichado, né, em português o termo é esse, e a suspensão dos direitos políticos dele por 8 anos. Beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho mais de impeachment na aula que vem. Bom, além então de publicidade, de participação e de controle, um outro corolário do princípio republicano é a ideia de alternância de poder. Porque a periodicidade
que qualifica as eleições, que qualifica a ideia de eletividade da República como forma de governo, não pode ser apenas formal. Não pode haver apenas uma consulta de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Enfim, do ponto de vista formal. Não se compatibiliza com a ideia republicana de que uma pessoa ou um mesmo grupo político se perpetue indefinidamente, prolongadamente no poder. Sobretudo quando esses grupos começam a reformar as leis, a Constituição, para permanecerem, né, para adiar a sua saída do poder, para prolongar a sua permanência no poder. Porque, na verdade, até quando não há essas reformas das regras eleitorais, da Constituição, por exemplo, há uma tendência de que quem já ocupe o poder permaneça. Porque, enfim, você associa o seu nome, a sua imagem à ideia do Estado, você consegue lotear os cargos públicos, enfim, ocupar cargos em comissão com apoiadores seus, que agora com recursos e espalhados por todo o território nacional, ou por todo o território daquele estado ou daquele município, enfim, passam a trabalhar pela reeleição daquele mesmo grupo político. Então, um grande desafio da República é pensar em formas de promover a alternância dos grupos políticos. E uma das formas principais pelas quais se faz isso é a vedação de reeleição. No Brasil, a Constituição de 88, num primeiro momento, não admitia nenhuma reeleição. Ou seja, reeleição sucessiva, né? Quem estivesse ocupando, isso para o executivo, tá? Só para ficar claro. Quem fosse eleito prefeito não poderia se candidatar novamente a ocupar esse cargo na eleição seguinte. A mesma lógica com os governadores de estado e com o presidente da República. O governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, né, ele é eleito em 94, é 94 mesmo? É 2002 a eleição do Lula, 98, ele é eleito na eleição de 94, estava fazendo um governo popular e decide, no finalzinho do seu governo, aprovar uma emenda constitucional para permitir uma única reeleição sucessiva. Então, o nosso sistema hoje permite que o presidente da República, que os governadores e os prefeitos, enfim, os chefes do Poder Executivo, se candidatem uma única vez para buscar o mesmo cargo, se reelejam uma única vez. Essa PEC já foi muito questionada ao tempo da sua propositura, também foi acompanhada de denúncias de compra de voto, que acabaram não sendo investigadas. Naquela época, o Ministério Público e, sobretudo, o Procurador-Geral da República não tinha tanta autonomia institucional como tem hoje. E o próprio FHC, numa entrevista recente, se arrepende, declarou arrependimento em ter aprovado a PEC da reeleição. Porque, de um lado, isso cria uma distorção no processo democrático. Na reeleição, o agente político que está no cargo leva muita vantagem em relação aos seus outros competidores. Mas, além disso, isso cria incentivos perversos para que, no final do governo, do primeiro governo, os agentes no poder adotem medidas populistas que acabam tendo consequências fiscais, consequências econômicas desastrosas. Então, é muito comum que um prefeito, um governador, em último ano do seu primeiro mandato, conceda generosos aumentos ao funcionalismo público, buscando a adesão desses setores à sua candidatura à reeleição. Ou em outras medidas, né, que você faz, beneficie determinados grupos com vistas a angariar o seu apoio eleitoral no próximo pleito. Essa ideia de alternância do poder gerou uma jurisprudência interessante do Tribunal Superior Eleitoral.
porque em algumas cidades, sobretudo aquelas que fazem parte de conglomerados urbanos, né, de zonas urbanas que se misturam e se confundem entre si, era comum que um prefeito ocupasse por 2 mandatos o executivo municipal da cidade X e depois, já não podendo mais se reeleger, migrava o seu título de eleitor para a cidade vizinha Y e se candidatava à prefeitura do município Y. E essa figura ficou conhecida como a figura do prefeito itinerante. E o TSE entendeu que ela era inconstitucional com base no princípio republicano por ser uma dribla à proibição de reeleição que, em última análise, visa a alternância do poder. Ou seja, um prefeito migrando o seu título de eleitor para municípios vizinhos poderia se perpetuar indefinidamente, vitaliciamente, no cargo de prefeito, embora de municípios diferentes. Quase como se fosse um sistema monárquico, se a gente analisar pela característica da vitaliciedade. Em alguns outros estados, a gente tem essas tentativas de reeleição sucessiva permanente, né? A gente viu isso com Chávez e Maduro na Venezuela. A gente viu isso com uma pessoa que fazia até um governo muito interessante, progressista, mas que pecou por esse personalismo e acabou gerando uma crise ainda não resolvida na Bolívia, que foi o Evo Morales, que buscava a 5ª reeleição, né? Enfim, isso não é saudável para a democracia, isso não é saudável para o ideal republicano, porque você acaba, primeiro, confundindo a figura pessoal de um governante com a ideia de governo e dificultando a oxigenação do processo democrático, do processo republicano. Aquele grupo vai se perpetuando no poder e, com isso, você vai enfraquecendo os outros mecanismos de controle, os outros ideais do princípio republicano, sobretudo do mecanismo de controle. Porque, por exemplo, se a gente vive num sistema que há uma intensa alternância de poder, você vai ter que conviver como presidente da República com ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por antecessores seus, eventualmente por antagonistas políticos seus, pessoas que disputam o processo político com você. Assim como não necessariamente no Congresso Nacional vai haver um controle tão amplo do parlamento pelo Poder Executivo. Isso permite um exercício mais saudável daqueles mecanismos de freios e contrapesos, que um poder não capture os demais, que passem apenas a dar o seu assentimento, a baixar a cabeça para o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, por exemplo. Então, a ideia de alternância de poder é uma ideia fundamental ao ideal republicano. Que está tendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, um debate atual sobre a possibilidade de reeleição, de mais de uma reeleição, para os presidentes da Câmara, da Câmara dos Deputados e também para o presidente do Senado Federal. Parece até que o senador Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, estaria ainda mais dedicado a esse horizonte de tentar se recandidatar e buscar, enfim, mandatos sucessivos à frente da presidência do Senado. Bom, uma outra ideia que deriva do princípio republicano e que está muito associada a essa ideia de alternância no poder, alternância do poder, é a ideia de convivência pacífica entre vencedores e derrotados. Os grupos políticos, eles devem conviver harmoniosamente numa república. As minorias e os grupos derrotados numa eleição não devem ser perseguidos ou aniquilados pelos grupos vencedores. Até porque, no final das contas, há mesmo este horizonte da alternância do poder. O derrotado de hoje é o vencedor de amanhã. Por isso, os grupos políticos devem conviver, e mais do que conviver, se ajudar na construção de um governo
ainda que no papel da oposição. As minorias devem dialogar com as maiorias e fiscalizar as minorias, né? A gente, enfim, quando a gente fala em parlamento, é muito comum a ideia de CPI, as comissões parlamentares de inquérito, que podem ser constituídas por iniciativa de 1/3 dos membros de qualquer das casas legislativas. Então, se você tem um requerimento para instaurar uma CPI, ele é assinado por 1/3 dos membros daquela casa legislativa, o presidente daquela casa é obrigado a instaurar a comissão. E já houve casos, enfim, circunstâncias em que as maiorias tentaram impedir as minorias de instaurar uma CPI, mesmo já havendo a adesão de 1/3 dos membros do parlamento. E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a intervir nesses casos e, enfim, interpretou, julgou que as CPIs são direitos públicos das minorias parlamentares, porque a minoria tem o direito de fiscalizar a maioria, assim como tem o direito e o dever de participar do processo legislativo, expor contrariedades, críticas, propostas diferentes, enfim, e com isso ajudar na condução do governo. Porque, às vezes, né, se todo mundo perfilhasse um ideal republicano, o próprio governo e a maioria que lhe corresponde deveria se interessar na fiscalização de alguns atos, de alguns erros, de algumas ineficiências, ou mesmo de alguns focos de corrupção localizados no seu governo. No Brasil, a gente tem sempre uma ideia distorcida de quem apoia o governo tem que apoiar sempre e, enfim, não pode questionar ou fiscalizar nunca, sob pena de sair do bloco do governo, justamente porque a adesão não é, como a gente vai ver mais claramente na aula que vem, programática ou ideológica. Ela é mais circunstancial e construída com essas moedas de troca, verbas no orçamento, loteamento de cargos públicos, enfim. Mas aqui, só para ficar claro, portanto, além da ideia de alternância de poder, há uma ideia de convivência dos grupos vencedores e derrotados a cada eleição. E aí, por fim, eu quero falar para vocês das dimensões éticas da República, que se traduzem nas ideias de impessoalidade e moralidade. A impessoalidade ou isonomia republicana é a ideia de que os governantes não devem utilizar o cargo e as suas competências para favorecer aliados ou perseguir adversários públicos. Eles devem visar impessoalmente ao interesse público. Então, há essas duas dimensões que a ideia de impessoalidade proíbe. Ela proíbe tanto o favorecimento de quem é amigo, quanto a perseguição de quem é inimigo. O favorecimento de quem é amigo muitas vezes se dá nos casos de nepotismo, que é a nomeação para o exercício de cargos de confiança, de cargos em comissão, cargos de livre provimento, que são aqueles que não são preenchidos mediante concurso público, de pessoas com quem o agente nomeante detém relações familiares de até 3º grau. Né? No último ano, a gente ficou discutindo uma possível nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro pelo presidente Jair Bolsonaro, que é pai dele, para o cargo de embaixador, né, do Brasil nos Estados Unidos, que é considerada a principal função, a principal posição da diplomacia brasileira e da diplomacia de qualquer país do mundo, né, ou uma das. E o Eduardo tinha acabado de completar 35 anos, que era a idade mínima para ser indicado embaixador, né, que é chefe de missão diplomática permanente, e não tinha currículo para atender as demais disposições da lei, larga experiência em direito, relações internacionais, procedimentos diplomáticos, conhecimento técnico, envergadura intelectual para assumir. Era até engraçado que na qualificação dele, lá quando ele tentou se defender, ele disse que já tinha morado nos Estados Unidos porque passou uma temporada de 6 meses fritando hambúrguer no sul do Maine, no frio do Maine. Então, por isso, olha, ele já
pode ser embaixador nos Estados Unidos. E também falava um inglês horrível e queria ser nomeado a esse cargo, né? Enfim. Bom, esse é um caso, portanto, de... vocês vão discutir isso melhor em direito administrativo, porque é uma discussão de se pode haver nepotismo para cargos políticos. O Supremo tem uma decisão antiga que proibiu o nepotismo na administração pública, mas permitiu que no primeiro escalão, nesses cargos de ministro de Estado, de secretário de Estado em âmbito estadual ou secretário municipal, o prefeito, o governador ou o presidente indicassem quaisquer pessoas, que seriam cargos da sua mais estrita confiança. No entanto, já houve decisões mais recentes do Supremo, individuais, né, decisões de um ministro apenas, que proibiram, mesmo nesses casos, a indicação de familiares. Uma delas foi a decisão do ministro Marco Aurélio, que proibiu o Crivella, o prefeito Marcelo Crivella, de indicar o filho para exercer a função de chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ainda há uma indefinição sobre se admite em alguns cargos ou em nenhum deles a nomeação de familiares. Por outro lado, a gente pode pensar também em hipóteses em que o agente público utiliza o cargo para perseguir impessoalmente algum adversário ou desafeto seu. Vocês sabem que o chefe do Poder Executivo tem o poder de desapropriar propriedades imobiliárias para a implementação de finalidades públicas. Então, é óbvio, se você precisa construir uma escola ou um posto de saúde num bairro e não há espaço físico para fazê-lo e há um déficit educacional ou de saúde a ser suprido, você não poderia esperar a boa vontade de alguém para atender essa finalidade pública. Então, você poderia, desde que indenizando justa, previamente em dinheiro, o dono, né, o proprietário do imóvel que você está desapropriando, tomar a propriedade para si para, enfim, promover o interesse público. Mas imagina que se utilize desse poder não para promover o interesse público, mas simplesmente para prejudicar um adversário. Então, você desapropria sem justificativa ou, ainda que você vá dar uma destinação pública, perseguindo a dedo, né? Escolhendo a quem desapropriar especificamente, não por razões de ordem técnico-objetivas, a casa de uma mansão do seu adversário que te desafiou nas últimas eleições só para sacanear ele. Esse também é uma conduta impessoal, portanto, vai ser inconstitucional. Ela vai violar essa ideia de impessoalidade e a ideia de administração republicana, né? Quando a gente age de modo subjetivamente, exerce as funções públicas, não para promover interesses públicos e impessoais, mas sim para favorecimento daqueles que são amigos ou perseguição dos que são inimigos, a gente viola o ideal republicano. Associado à ideia de impessoalidade, a ideia de moralidade republicana. Na verdade, a impessoalidade é uma parte da ideia de moralidade republicana, porque os agentes públicos precisam agir e proceder de acordo com a ética pública de modo geral, buscando sempre o interesse público e não interesses particulares, movidos sempre por, enfim, fazer e atingir finalidades públicas. E isso, obviamente, vai se chocar não só com esses atos impessoais, mas também, por exemplo, quando um agente público toma determinada ação porque ele recebe alguma quantia ou algum favorecimento de um terceiro interessado, né? Atos de corrupção. Então, são desdobramentos éticos da ideia de república, tanto a ideia de impessoalidade quanto a ideia de moralidade. Os agentes públicos devem agir visando esses dois horizontes. Eu quero, para encerrar a aula, já são 4h27, narrar para vocês rapidamente um caso que vai ajudar a entender
como que do interior de princípios jurídicos podem decorrer regras diretamente, que é o caso da vedação do nepotismo no CNJ. Era uma prática muito comum de magistrados, de juízes, desembargadores, nomear para cargos em comissão nos seus próprios gabinetes parentes. O filho, que não passou no concurso público, eventualmente o cônjuge, enfim, um irmão, um primo, um parente, para exercer um cargo em comissão dentro do seu próprio gabinete. Ou também, uma outra prática que era muito comum, era a prática do nepotismo cruzado. Para não ficar tão na cara, um desembargador combinava com um amigo seu que ele nomearia a filha daquele e o outro o filho deste, né? Enfim, as nomeações nepotistas e o nepotismo cruzado foi proibido pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou uma resolução falando, olha, em razão do princípio republicano, em razão do princípio da impessoalidade, em razão do princípio da moralidade, ficam proibidas no âmbito do Poder Judiciário a nomeação de parentes de até terceiro grau ou a prática do nepotismo cruzado. Inacreditavelmente, associações de magistrado foram ao Supremo Tribunal Federal alegando que a regra, a norma editada pelo CNJ era inconstitucional, porque ela criava uma restrição nova e, portanto, somente lei poderia fazer isso. Como se o CNJ estivesse criando uma nova restrição a direito sem fundamento legal. E o Supremo falou assim, cara de pau, magistrado cara de pau, não é bem assim. Na verdade, essas condutas que vocês faziam antes já eram proibidas pelos próprios princípios positivados na Constituição. Porque princípio também é norma. E nomear um parente, enfim, é um ato impessoal, é um ato antirrepublicano e que, portanto, é vedado por essas normas inscritas na Constituição. Por mais que elas não tenham, elas sejam conceitualmente imprecisas, por mais que elas admitem leituras diferentes, há uma zona de certeza positiva, há um núcleo semântico em que não se admite a sua violação. E desses princípios se pode extrair, por exemplo, a vedação ao nepotismo. A gente retoma na aula que vem com uma conclusão rapidinha sobre o princípio republicano, e aí vamos discutir já amanhã, né, na aula que vem, a partir de 1h, sistemas de governo em que a gente vai opor as categorias de presidencialismo, semipresidencialismo e parlamentarismo. Beleza? Alguma dúvida, galera? Professor, eu fiquei só curioso quando você falou sobre a proteção que você tem de falar sobre casos atuais por ser professor da UFRJ. Isso nós, alunos, também temos? Ou nós podemos ser processados, por exemplo, caso a gente escreva um artigo e cite algum ministro? Não, tem uma... Enfim, todo mundo tem direito à liberdade de expressão. É óbvio que a liberdade de expressão, ela não é, como nenhum direito fundamental com exceção da proibição da tortura e da escravidão, absoluto. Ele admite exceções, gradações, e, enfim, se você utiliza abusivamente a sua liberdade de expressão para promover um discurso de ódio ou para malferir a honra de alguém, acusar falsamente alguém de ter cometido crime, enfim, você pode ser processado. Só que como você pode alegar, qualquer pessoa pode, como fundamento de defesa, a liberdade de expressão, e existe um conceito que é um reforço na liberdade de expressão, que é a liberdade de cátedra. Então, mesmo pessoas que têm restrição na sua fala, por exercer alguma função jurisdicional, por exemplo, e aí não podem se envolver no debate político partidário, na figura de professor, elas podem fazê-lo numa crítica doutrinária. Por exemplo, se você escreve um artigo, a princípio você vai estar acobertado também pela liberdade de cátedra, justamente para as ideias poderem circular de modo mais livre, sem medo de sofrer represálias. É claro que, enfim, por exemplo, não sei se vocês acompanham, tem uma coluna de um professor da USP de Direito Constitucional que é muito bom, chamado
Conrado Ubner Mendes. Ele atualmente está com uma coluna na Folha, mas antes ele assinava uma coluna na época. E ele é alguém que se notabiliza por escrever colunas muito ácidas e muito críticas ao que ele mesmo se chama de magistocracia. E ele cita nominalmente as pessoas e, às vezes, imputa a elas determinados fatos ou críticas bastante severas, e já foi processado algumas vezes. Pelo que eu saiba, ele conseguiu se livrar dos processos, mas são dores de cabeça, né? Eu nessas circunstâncias, prefiro ou apontar genericamente ou me referir a cargos, situações ou fatos e pessoas que já foram julgadas e condenadas. Porque, enfim, né, quando a gente... Por exemplo, isso eu poderia fazer tranquilamente, né? O ministro Luiz Fux, que hoje é presidente do Supremo, é apontado como principal agente responsável por... enfim... Agora eu estou tentando escolher as palavras. Por promover a candidatura da sua filha, Mariana Fux, a uma das vagas desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que são preenchidas pelo chamado quinto constitucional. Né? 1/5 das vagas em tribunais, com exceção do Supremo, são preenchidas mediante a escolha pela OAB ou pelo órgão de representação dos ministérios públicos, de advogados com 10 anos de prática ou de membros do Ministério Público, né, promotores, procuradores da República, enfim, para o preenchimento desses cargos. No caso lá da Mariana Fux, ela não tinha nem como comprovar os 10 anos de prática. Ela juntou uma carta de um advogado famoso do Rio, Sérgio Bermudes, dizendo que ela prestava consultorias orais no seu escritório e que, portanto, não havia registro da sua atuação. E ela também não tinha nenhum dos requisitos, né, de notório saber jurídico. Enfim, ela foi uma pessoa que se formou na Universidade Cândido Mendes com CR 3,8 e, enfim, não tinha escrito nenhum artigo, não tinha nenhum título, com exceção do bacharelado em Direito, e foi nomeada tanto para uma atuação da OAB, que faz uma lista sêxtupla, depois o Judiciário faz uma lista tríplice a partir da lista sêxtupla feita pela OAB, e depois o governador escolhe. Então, nesse contexto específico, não é só o Judiciário que a gente pode culpar, não. É culpar primeiro o órgão de classe da própria OAB, que colocou a Mariana Fux sem nenhuma condição. Inclusive, gente, tem uma coluna, uma reportagem, na verdade, na Piauí, faz um perfil da Mariana Fux, que é algo com todos os detalhes, e tem inclusive o áudio da sua sabatina, que é uma coisa, assim, sabatina geralmente é algo que se discute várias perguntas complexas, tanto teóricas quanto sobre posicionamento, e a OAB fez uma única pergunta para a Mariana Fux, que foi: qual a importância de ter salas de advogados nos fóruns do Tribunal de Justiça? E aparentemente na Cândido Mendes eu acho que aqui vocês vão ter mais dificuldade. Mas, enfim, é isso, galera. Para encerrar a polêmica, essa é um outro caso que demonstra como a gente ainda não avançou tão seriamente com o ideal republicano assim. Inclusive, uma frase do Fux que ilustra muito isso, e ilustra o patrimonialismo, né, a confusão entre o público e o privado, que está nessa reportagem da revista Piauí, é que ele diz: isso era tudo que eu podia deixar para ela. Como se a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pertencesse, de algum modo, ao ministro Luiz Fux, né? Então, isso é realmente um caso emblemático e de revoltar, assim, do ideal republicano, que é diferente de um outro caso que também aconteceu de nomeação de filha de ministro para a vaga de desembargador. Foi a filha do ministro Marco Aurélio Mello, a Letícia Mello, mas era uma advogada super reconhecida na área tributária. Ela fez mestrado lá na UERJ em Direito Tributário
e tinha publicado, atuado em casos muito importantes e foi nomeada desembargadora aqui do TRF2. Mas ela tinha um currículo que respaldava minimamente a sua pretensão. Então, isso já poderia se conviver, embora questionável, porque houve uma atuação ainda que mais discreta do Marco Aurélio também nesse caso, além do próprio peso do sobrenome, né? O que não deveria existir na República se todos fossem rigorosamente iguais perante a lei e perante os poderes públicos, mas é muito diferente do caso Mariana Fux, que é uma pessoa que não tinha nem de longe currículo, que não preenchia os requisitos constitucionais para ser, enfim, nomeada para o cargo para qual foi, e houve uma campanha muito intensa do seu pai para nomeação. Isso está descrito, quem quiser passar raiva, como se fosse preciso procurar motivos no Brasil de hoje, pode ler essa reportagem. Mas enfim, gente, já passamos do tempo, a gente se vê amanhã. Um abraço.